Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você uma lista com 10 alimentos que você não deve congelar, porque fatalmente você não vai conseguir comer. Muitas pessoas querem congelar o máximo possível de coisas hoje em dia, claro, né, gente, para não ter desperdício, mas existem alguns alimentos que quando você congela, ele realmente fica com uma textura muito ruim, ele pode perder parte das propriedades dele e você acaba não conseguindo comer, ou por uma questão de paladar, ou enfim, até mesmo segurança alimentar. Eu vou te falar quais são os alimentos que você não deve congelar para você priorizar o consumo aí e evitar desperdiçar alimento na sua casa. Você vai adorar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar com essa lista que muitas pessoas me pediram. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist com dicas de como economizar. Tem muita dica legal, tem dica de como congelar os alimentos da maneira correta, tem dicas de como fazer marmita fit para economizar, reaproveitamento integral de muitos alimentos para evitar jogar casca ou semente, alguns alimentos que a gente pode consumir todos no lixo, né? Vamos tentar otimizar mais isso, porque hoje em dia está muito importante para o nosso bolso, porque a comida está cada vez mais cara, infelizmente. Para o planeta também, né, gente? Uma questão de sustentabilidade, é muito importante que a gente evite o máximo possível jogar comida no lixo, jogar comida fora. E muitas pessoas pensam sempre no freezer, né, no congelador, como aquela salvação. Não comi, tá estragando, né, tá ficando muito maduro, vou congelar. Mas tem alguns alimentos que a gente não deve congelar, alguns por uma questão de risco microbiológico mesmo, que pode causar mal para a nossa saúde, outros por uma questão de consistência, porque se você congelar, na hora de descongelar vai estar ruim, você não vai conseguir comer, e aí você vai acabar jogando fora. Não naquela hora, mas depois. Então, eu vou te falar quais são esses alimentos para você justamente priorizar o consumo deles. Porque se você tem eles ali e outros alimentos que você poderia congelar, congela os que você não vai consumir nesse momento, que são congeláveis, digamos assim. Prioriza o consumo dos que não são para você evitar ter desperdício. Se você gosta desses vídeos de dicas de economizar, dicas, né, para o dia a dia ficar mais prático, deixa a sua curtida que eu vou ver que você gostou, faço mais vídeos assim e me conta se você tem hábito de congelar comida aí na sua casa ou não, se você normalmente faz para consumir ali em um dia, 2 dias e você não usa muito congelador. Coloca para mim aqui embaixo nos comentários, porque sabendo disso eu vou trazer mais vídeos, inclusive com receitas para congelar, dicas para congelar que podem te ajudar. Lembra também de compartilhar esse vídeo com quem sabe que precisa dessa informação, que vai gostar. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Então, o primeiro alimento que você não deve congelar, que não vai dar certo quando você descongelar, é a alface. A alface é uma folha com uma atividade de água muito, muito alta. E quando a gente congela essa alface no nosso freezer de casa, no nosso congelador de casa, ela vai causar uma formação de alguns cristais de água que vão se romper, enfim, né? Porque a água, quando ela congela, ela expande. Então, quando você forma esses cristais de água dentro do alimento, ele rompe algumas células. Então, quando ele descongela, a estrutura celular do alimento fica diferenciada. Por isso que muitas vezes quem congela alguns folhosos, como no caso da alface, por exemplo, quando descongela fica muito mole, muito murcha. E, enfim, ninguém consegue comer alface porque já foi congelada. Claro que existem exceções a alguns alimentos folhosos, como é o caso da couve, como é o caso do espinafre. Inclusive, se você quiser branquear esses alimentos antes de congelar, a durabilidade deles vai ser ainda maior. Lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo explicando como congelar da maneira correta, né? Já te falei, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Mas, de fato, a alface é um daqueles alimentos que você não deve congelar. Se você quer que a sua alface dure mais tempo, né? Por outro lado, isso é super importante. Lembra que você pode fazer uma dica de ouro que eu faço na minha casa e vou deixar aqui para você. Já falei em outros vídeos, mas não custa nada repetir. Pega a sua alface, limpa ela bem, higieniza, corta o pezinho, lava na água corrente para tirar a terra, a sujidade grosseira visível, deixa ela de molho no hipoclorito, no bicarbonato de sódio para tirar agrotóxico, né? Eu já tenho um vídeo falando sobre isso aqui também, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Mas higieniza a folha, depois você pode secar com uma daquelas centrífugas de folhas que a gente tem,
ou até mesmo deixar numa peneira, sacudir um pouquinho assim para tirar o máximo possível de água. Aí você pega um pote que você tenha tampa, pode ser de plástico, de vidro, o que você quiser, forra ele com papel toalha, aquele papel de secar a mão, de limpar coisa na cozinha, forra com aquele papel guardanapo, que quer que seja, coloca a sua folha o mais seca possível ali e fecha. A folha vai durar bem na semana, até quase uma semana na sua geladeira. Não precisa congelar, faz assim que vai durar mais tempo e você vai economizar e vai ter a folha sempre fresquinha para você e bem crocante. Outro alimento que você não deve congelar pela mesma lógica de ter uma atividade de água muito grande são as frutas muito ricas em água. Então a melancia, o melão, são frutas que quando você descongela ficam muito empapadas e molengas. Então evita congelar e lembra que você sempre pode utilizar para fazer algum tipo de suco verde, utilizando partes dela com vegetais, ou até mesmo uma salada de frutas. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como fazer uma salada de fruta equilibrada, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Outro alimento que você deve evitar o máximo possível congelar é a massa, o macarrão, principalmente se você costuma cozinhar a massa num ponto mais cozidinho. Se você faz ela cozida al dente, em que ela tá um pontinho antes de estar pronta, e aquele centro dela ainda tá um pouquinho branquinho, pode ser que você consiga descongelar bem. Mas normalmente quando a gente descongela a massa, ela fica empapada, fica molenga e ninguém aguenta comer. Como a massa realmente é um produto que tem uma durabilidade muito grande, porque normalmente a gente compra ela seca, né? Principalmente quem faz massa em casa hoje em dia, lembra que o ideal mesmo é que você quantifique bem antes de fazer para evitar o desperdício, porque dessa forma você nem vai precisar congelar, né? Você já prepara ela lá na hora e evita ter mais desperdício também. Outro produto que você deve evitar congelar é o café, seja em grão ou seja seco, moído. Evita congelar o café porque isso vai fazer com que ele perca muito do sabor, do aroma, e o frio pode acabar queimando o café, secando muito o café. Então o ideal mesmo é que a gente guarde o café num pote bem fechado, num lugar escuro, longe da umidade, para ele ter uma durabilidade maior. A carne que já foi descongelada também não deve ser recongelada. Então, se você tem um pedaço grande de carne moída, de bife, frango, e você deixou lá na sua pia, descongelando, ou até mesmo na sua geladeira, descongelou, não vou usar toda, vou recongelar, não pode fazer porque você tem um crescimento de bactérias ali que pode ser maléfico para você. O que você pode fazer nesse caso é preparar a carne toda. Então, Patrícia, descongelei aqui 1,5 kg de carne, não era para isso tudo. Faz ela toda, faz um molho de macarrão, faz o que quer que seja, cozinha a carne, refoga, tempera, e aí depois você guarda ela já cozida, que aí você também pode congelar mais uma vez depois dela pronta. Mas aí depois que você descongelar, você vai ter que usar toda de uma vez. Mas então é uma dica, né, que você pode preparar a carne e congelar ela já preparada. Agora, pegar aquela carne crua e recongelar não é interessante para você pelo crescimento bacteriano, pode fazer mal para você e para sua família. Uma dica boa é se você compra grande quantidade de bife, de carne moída, do que quer que seja, você já porcionar e congelar em pedaços, né, em porçõezinhas, saquinhos, com a quantidade certa. Às vezes comprar uma balancinha de cozinha que é super barato e investir nisso vai te ajudar muito a evitar mais desperdício depois. Essa mesma lógica se aplica a refeições que já foram congeladas. Eu sei que tem muita gente que faz comida para semana, faz marmita, leva para o trabalho e aí às vezes descongela, às vezes faz uma lasanha de berinjela grande, descongela, quer recongelar. Isso não é indicado justamente pelo crescimento bacteriano. Nesse caso, quando você descongela, o ideal é que você consuma em até 2 dias. Então, lembra disso na hora de você organizar. Ou, mais uma vez, já separa nas porções e congela as porções separadas para você não ter que ficar descongelando e botando em risco você e a sua família também. Outro alimento que você não deve congelar são os laticínios, seja o leite ou o iogurte. O ideal é que você não congele, porque quando você for descongelar, vai formar uma certa separação entre a parte de proteína e a parte do soro, né? A parte da massa, do queijo, do iogurte, do leite, no caso, com a parte mais líquida. Então, ele separa. Dá para você usar ainda em molho, dá para você usar em vitaminas, se for o caso, mas para beber fica um pouco ruim de palatabilidade mesmo. Então, muitas pessoas acabam jogando fora porque acham que estragou. Não é que estragou, ele separa mesmo.
não contraindica o consumo nesse caso, mas fica esquisito. Então, se você for usar para cozinhar, pode. Se não for usar para cozinhar, evita congelar, porque vai ser bem ruim mesmo para você consumir. Outro alimento que você deve evitar congelar são ovos inteiros com casca. Lembra que eu falei que o líquido expande quando você congela? O ovo é líquido, né? Então, se você bota o ovo no freezer, ele vai craquelar a casca, ela vai romper a casca, podem entrar bactérias, contaminar o seu ovo, então ele fica impróprio para consumo. Se você quer congelar o ovo, a minha dica é compra um saquinho daquele que abre e fecha, enfim, e aí você quebra os ovos ali, abre o ovo, quebra e congela ele já sem a casca. Bota lá quantos ovos ou quantas claras foram, anota no saquinho e, mais uma vez, descongelou, não pode recongelar. Cuidado também com alguns tipos de molho, principalmente molho que você engrossou com amido, com farinha. Esses molhos, quando você descongela, podem separar, né, a parte da gordura, a parte da farinha. Fica muito esquisito na hora de você servir de novo e acaba não sendo tão interessante, né? O ideal mesmo é que a gente nem consuma esses molhos ricos em gordura e farinha na nossa alimentação. O ideal é que a gente use temperos mais saudáveis, mais naturais. Mas em último caso, se você fez uma comida especial, né, um Natal, alguma coisa assim, saiba que aquele molho gostoso lá do seu Chester, do seu peru, quando você for descongelar, pode separar, pode ficar esquisito. Então, às vezes, nem vale a pena congelar, porque, enfim, né, a palatabilidade fica muito afetada. E por último, ainda seguindo aquela linha de alimentos com uma atividade de água grande, cuidado com a batata, porque quando você congela a batata crua, ela pode ficar enfarinhada, né, enfarinhenta, e aí na hora de você descongelar, fica uma consistência muito, assim, como se tivesse uma farinha mesmo, né? Como se tivesse alguma coisa grumosa na sua batata. Então, o ideal é que você cozinhe a batata e congele ela cozida ou pré-cozida, ou então acelera aí no seu dia a dia e usa ela logo em sopa, usa ela logo em purê, enfim, tenta priorizar o consumo dela ao invés de congelar e prioriza o consumo de outros alimentos. Lembra, né, como eu já te falei antes, mas vou te relembrar aqui que eu tenho muitos vídeos para te ajudar aí no dia a dia a economizar, evitar o desperdício, vídeo sobre como higienizar os alimentos, falando mais sobre os agrotóxicos, vídeo falando mais sobre como preparar a marmita para já otimizar as refeições, economizar também, comer mais saudável ao longo da semana, cardápio, vídeo de cardápio bem legal para emagrecer, diabetes e tudo mais, vou deixar aqui embaixo, e um vídeo bem legal explicando como congelar os alimentos. Tudo isso vai ficar aqui embaixo na descrição para te ajudar. Me conta aí se você tem hábito de tacar tudo no freezer, se você tenta congelar tudo ou não, se você costuma consumir conforme você compra. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá a curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.